cósmico, né? E o nosso endereço cósmico mudou. Lembra que a gente falou de Laniakeia? Laniakeia não é a maior estrutura, não. Descobrimos uma maior, tá? Descobrimos uma estrutura maior que Laniakeia. Então vocês estão vendo aqui a historinha do universo, ó. Então tá ali, ó. Todas as eras, tá vendo, ó? Todas as eras, formação de núcleo e tal. Aí chega aqui num certo ponto aonde você tem 3, ali, ó, 10 ao quadrado segundos. Aqui, ó, 3 vezes 10 a quinta anos, que é os 380 mil anos. Tamo ali, ó, tá? É daqui para cá que a radiação cósmica de fundo ela começa a se propagar. Beleza? A radiação cósmica de fundo começa a se propagar. E aí, estava tudo bem com o universo dessa maneira. Tudo tranquilo, tudo funcionando, sem problema nenhum, tá? Estava aí tudo belezinha, tudo funcionando legal, sem nenhum problema, até que resolveram observar mais galáxias. Por quê? Ué, vamos observar a galáxia, né? Tem alguma coisa a gente fazer? Não tem. Então vamos observar a galáxia. Vamos observar a galáxia. E quando começaram a observar a galáxia, deixa eu ver se eu acho aqui a figura, porque essa figura aqui ela é matadora, tá? Vocês vão entender como que nós descobrimos por exemplo, a energia escura. E depois eu vou falar como que nós descobrimos a matéria escura também, tá? Mas como que descobre a energia escura? Ou como você tem uma ideia da energia escura? Começaram a observar a galáxia e accelerated the expansion começamos a observar um monte de galáxia. Quando a gente começou a observar um monte de galáxia, em 1998, os caras resolveram, então, fazer um gráfico. Caramba, não vou achar esse gráfico agora. Não vou achar o gráfico. Lembra que o gráfico dava uma reta, né? Só que quando eles fizeram começaram a medir um monte de galáxia e foram fazer a plotar aquilo lá, eles viram o seguinte, cara, que na verdade não era uma reta. Era uma reta quando eles tiravam o logaritmo, mas não era uma reta, tá? Não era uma reta. E era o que então? Era uma curva. E a curva mostra o que pra gente então? E a curva mostra que o universo ele não está expandindo de maneira linear. Ele está expandindo de maneira acelerada, tá? Ele está expandindo de maneira acelerada. E isso foi uma das grandes descobertas feitas que eu vou achar. Essa descoberta foi feita em 1998 só, tá? Precisou de muitos e muitos anos, tá? Para o pessoal chegar nessa conclusão de que, na verdade, o universo ele estava, então, expandindo de forma acelerada. A gente tem a premissa, né, de que o universo ele é isotrópico e homogêneo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Achei o que eu queria. Só que quando você observa muitas e muitas galáxias, aquele gráfico que era uma reta, ele deixa de ser uma reta.
e ele passa a ser isso aqui, ó. Quer ver que demais? Fizeram um projeto, tá? O projeto chamava Supernova Cosmology Project, tá? E quando eles fazem esse projeto Supernova Cosmology Project e plotam isso num gráfico, eles chegam a esse gráfico aqui, ó. Joga aí na tela, Cris. Foi esse projeto Supernova Cosmology Project que então descobre, tá? Que então descobre que o universo está, ou seja, tem alguma coisa que parece que está empurrando o universo. Tem alguma coisa que parece que está empurrando o universo. Olha aí que coisa linda, ó. Tá vendo? Então, você tem esse gráfico que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que provando a expansão acelerada do universo. Quando você começa a medir um monte de coisa baseado em supernova, por que supernova? Porque supernova, ali aonde o Hubble conseguia observar, qual que é a grande diferença? O Hubble ele tinha uma limitação tecnológica. Ele não conseguia ver coisa muito distante. Aonde ele conseguia observar, ele estava observando o comecinho aqui do gráfico, ó. E aí, para ele, as coisas pareciam estar expandindo de forma linear. Quando você vem com supernova, que você consegue observar coisa que está muito mais distante, aí você nota que não é linear, ó, que ele tem essa forma aí exponencial. E isso provou, então, para a gente que o universo ele não estava se expandindo de maneira linear. Tinha alguma coisa acelerando. Ué, mas o que estava acelerando o universo? Alguma coisa, né? Tinha que ter alguma massa ali. Alguma coisa está acelerando o universo. E aí eles descobriram o que então? Eles deram um nome para essa. Se está acelerando, se está empurrando o universo, é como se fosse uma energia. Como a gente não conhece, deram o nome de Dark Energy. Certo? Dark Energy. Porque está empurrando o universo, mas a gente não sabe o que é. Dark Energy a gente traduz como energia escura, mas o escura, o dark, é de obscuro, tá? É de obscuro. Então, essa aqui é a prova de que o universo está se expandindo de forma acelerada. Aí, já ficou ruim, né? Já ficou ruim. Mas tudo bem, guarda ali a Dark Energy, beleza? Guarda a Dark Energy ali. O que o pessoal vai notar também depois? Eles vão notar algo muito interessante. Quando eles começam, um cara, né, chamado Zwick, em 1933, aí já tinham passado alguns anos, ele começa a observar um negócio chamado aglomerado de galáxia. E olha só o que ele faz. Ele vai lá e estima a massa daquele aglomerado, tá? Pela massa das galáxias que ele está vendo. Certo? Ele olha as galáxias e calcula a massa. Dá uma massa para aquele aglomerado. Depois ele usa a velocidade com que as galáxias estão se movimentando no aglomerado. Como que ele faz isso? Medindo o espectro através, né, dos desvios ali. E ele chega a uma outra estimativa de massa. Qual que é o problema? O problema é que esse segundo método ele era para dar igual, o mesmo valor, certo? Porque você está medindo a mesma coisa. Só que esse segundo método, baseado na velocidade, ele dá um valor que é, na média, o dobro do primeiro valor. Isso quer dizer o quê? Que tem muita massa ali que eu não estou vendo. Se tem muita massa que eu não estou vendo, tem matéria que eu não estou vendo. Matéria que eu não estou vendo, que eu não sei o que é, eu chamei do quê? De dark matter, de matéria escura. De novo, escura porque eu não sei o que é. Mas por que eu sei que ela está ali? Porque na hora que eu medir com a minha galáxia por galáxia, e quando eu medir pela movimentação das galáxias, deu esse valor, tá? O... 。
tem uma outra maneira, que é medir, então, pela velocidade do centro da galáxia. Aí você faz as curvas de rotação das galáxias. Beleza? Quando você faz as curvas de rotação das galáxias, nós já mostramos aqui o que acontece, né? O que acontece? Era para dar aquela coisa diferente. Vamos colocar aqui de novo. Terceira ou quarta vez aqui no podcast que eu mostro esse gráfico aqui, mas esse aqui é o gráfico, um dos gráficos principais, tá, da astronomia moderna. Beleza? Então, ó, vou colocar aqui para o Cris jogar lá. Ó. É exatamente esse gráfico aqui, eu já mostrei ele várias vezes. Mande um abraço para minha noiva Rafaela, está passando por um momento difícil, estamos aqui te assistindo. Rafaela, um salve aí e tenha tranquilidade, serenidade na sua vida. Pare um pouco, pensa, desacelera, que vai tudo correr bem. Beleza? Tamo junto. Coloca aí, Cris, o gráfico que eu te mandei agora. Gráficozinho, isso aí. Gráficozinho na tela. Então, o que esse gráfico está mostrando? Ó, é a distância que eu estou do núcleo da galáxia e a velocidade. Era para acontecer o quê? Era para cair a velocidade. Por quê? Se eu estou mais longe de uma grande concentração de massa, a velocidade era para ser maior do que a velocidade onde eu tenho muita massa. Mas quando eles começaram a observar várias galáxias ali, ó, tem várias galáxias. Olha as curvas, ó. Olha as curvas. Todas elas parecidas. Beleza? Aqui, ó, eles pegaram uma galáxia específica, a NGC 3198. Mediram a dela aqui. Mediram a do halo e mediram a do disco. Olha que legal. Então eles mostraram, quer dizer, tem alguma coisa ali, tem alguma matéria ali que eu não consigo ver, mas que ela está fazendo parte da galáxia. Porque se fora a velocidade de rotação é muito parecida com o que está no centro, então eu tenho uma matéria ali. Então, usando dois métodos, rotação, curva de rotação de galáxia e medida de aglomerados de galáxia, nós descobrimos que tem algo ali, chamado matéria escura. Então, o nosso universo, que antes era o Big Bang e tal, ele não é mais isso. Porque aquilo lá não explica mais o Big Bang. Certo? Não explica mais o Big Bang. O que vai explicar o Big Bang? O que vai explicar o comportamento do universo? O comportamento do universo vai ser explicado, então, pela matéria escura, CDM, que a gente chama, Cold Dark Matter, e pela energia escura, que os astrônomos deram o nome de uma letra grega, chamada lambda. E daí nasce o modelo para explicar o universo, chamado de modelo lambda CDM. Beleza? Entenderam? E é a partir daí, deste modelo lambda CDM, que a gente consegue fazer várias e várias estimativas e medidas e estudos relacionados com o universo. Entenderam como que nós chegamos? Entenderam como que nós chegamos aí? Lambda CDM, lambda, energia escura. Veio da onde? Da observação da curva lá. Mostrou que o universo estava acelerando. Algo que eu não sabia. CDM, a matéria escura, veio da onde? Veio das medidas, tanto de aglomerado de galáxia como de curva de rotação de galáxia. Quer dizer que para explicar o universo eu tenho que considerar o lambda, que está empurrando, e o CDM, que está permeando tudo. Lambda CDM. É assim que nasce o modelo cosmológico que a gente usa hoje para explicar o universo, chamado modelo lambda CDM. Beleza? Quer dizer que o Big Bang não é real? Acabei de ler aqui. Isso faz parte do Big Bang. Tá? Muita gente que critica o Big Bang, né? Critica nós, Big Banguistas, tô brincando. Eles falam o seguinte, cara. Eles falam que matéria escura, energia escura, essas coisas são acochambrações que são feitas ali para você resolver os seus problemas. Tá? Então é isso. O campo da astronomia, logicamente que ele é... O campo tá... Já pode cortar várias aí, que a gente já falou. Illuminati, né? Os Illuminatis, Pomba, Drone, Vigia. Que é isso? Pomba, Nunca viu essa?
Agora que eu quero que vocês me façam Pomba rir, caralho. gira. Vai me contar. Você nunca viu, não? O pombo drone? Todos os pombos, na verdade, são drones Ah, e do os caras tiram aquela governo. foto. Porque tem um pombinho que ele é um Que ficam- robozinho. é. E os caras tiraram uma foto de um, tô ligado, o que que é. Ah, mano, você tá Monstro zoando. do Lago Ness. Cara, mas é o Monstro do Ô, Lago Monstro Ness. do Lago Ness, eu gravei um vídeo Mas recente. vamos lá, Monstro do Isso Lago é uma Ness coisa... é o quê? Não, isso é uma coisa louca. Criptozoologia e ufologia... É pseudociência. Não, sim, mas assim, a ufologia, ela me parece tanto uma criptozoologia interplanetária. Porque a mesma coisa, é a busca por coisas que ninguém viu e que não sei o quê. É a mesma coisa, você tem... Só que assim, óbvio, você tem... É sempre baseado em relatos. Você tem um objeto voador não identificado. Pode ser um satélite, pode ser um balão atmosférico, Aí pode ser seria um bicho asteroide. nadador não identificado. Então é interessante que as pessoas fiquem olhando pro céu pra ver se conseguem identificar Claro. aquelas coisas. Tem os malucos que ficam... Você tem mais de... Eu não lembro agora a quantidade exata, mas são várias dezenas de câmeras No Lago ligadas Ness? no Lago Ness. Pra ver se Tipo, pega. em live stream. Aí, Em ó. live stream. Aí, Tem um igual monte aquela lá. Romeu, Vou fazer live Um outro lugar pra gente colocar a câmera, no Lago Ness, cara. fazer Cara, tem um monte. Live do Lago Ness. E isso porque o monstro do Lago Ness, ele é restrito. Não é, tá que, no não é Lago que nem o pé... Não é que nem... Exato. Ah, eu ia falar, o pé grande é Não outro, é que né? nem o pé grande, porque o pé grande... que vai pra o lugares pé grande diferentes. pode estar no continente inteiro, né? Tá Então na você não sabe. Antártida, o Ártico. Opa, não tem coisa. Agora, o monstro do Lago Ness, ele está restrito ao Lago Ao Ness. Lago Então, Ness, é. ele é mais fácil de averiguar. Né? Não interessa que seja um organismo que precisa respirar ar, né? Ou seja, ele teria que sair de vez em quando para respirar e ninguém nunca vê. Né? Não importa, mas enfim. Mas aí o Monstro do Lago Ness, você encaixa ele no quê? Porque não é uma pseudociência isso. É uma... É criptozoologia. Criptozoologia É pseudociência. pseudociência, É pseudociência, É sim. comparável à É, ufologia. É porque... exatamente. É ufologia. É igual o dragão, essas Exato. coisas. É uma ufologia pautada fenômeno na... chupa-chupa é da ufologia, que é lá o pessoal do Pará, o cu de Goianinha. O chupa-cu de Goianinha também. Então, porque aí, ó, se você juntar aqui, né, aí vai estar ufologia, Anunnaki, Nibiru. Nibiru você considera o quê? Terra oca, vamos ver. Não, hã? Nibiru você considera o quê? Uma pseudociência ou uma conspiração? Eu acho mais uma Eu conspiração. acho conspiração também. Eu acho a conspiração. Mas muita gente perdeu muito dinheiro. Eu não sei se já contei essa história ao vivo, Vamos lá. mas eu cheguei a fazer parte de um grupo. As histórias do Sérgio são as melhores. Eu cheguei a fazer parte de um grupo. Uma pessoa, uma pessoa, não posso falar o nome da pessoa, mas ela me procurou e falou assim: cadê a galera, os meus amigos aí, o grande, Pô, o pessoal aí da Terra Plana vai lembrar, cara, entendeu? Isso aí foi um negócio seguinte: um cara dito doutor em oceanografia pela USP criou um grupo No Zap. no Zap, onde tinham pessoas muito importantes, inclusive atores, atrizes da Globo e tudo mais, neste grupo. Foi uma das pessoas que me procurou e falou: o que é Nibiru? Aí eu fui lá e expliquei: nossa, olha o que está acontecendo. Me colocaram neste grupo, eu fiz parte deste Meu grupo. Deus. É. E o grupo era o seguinte: o cara, olha só o que ele fazia. Ele colocava lá: Nibiru está vindo para a Terra. Quem não sabe o que é Nibiru, Nibiru é um objeto lá do Zacarias 7, que é o 12º planeta, que ele pode vir, que ele vai chegar na Terra e vai destruir. Esse cara criou esse grupo e ele falava assim: pessoal, está vindo, Nibiru está vindo. Olha aqui é a imagem do observatório da Polônia, do astrônomo, ele inventou um nome de um astrônomo lá. E aqui está a imagem do Nibiru. É o seguinte, nós vamos... Quem tiver nesse grupo, isso aqui é sério que eu vou falar, pessoal. Quem tiver nesse grupo vai conseguir se salvar de Nibiru. Porque eu estou construindo as casas, não é sempre assim. E é o seguinte, eu preciso... É sério mesmo isso? Sério, cara. cara, sério, eu tô falando De sério que verdade aconteceu. mesmo? Que Verdade isso, cara? verdadeira. Eu preciso do pagamento, é todo mês, vocês têm que pagar, cada um paga Caralho. 20 mil reais e tal, e não sei o quê. Caralho, 20 20 conto. E aí, quando chegava perto do dia do E pagamento, aí é foda, né? Que Quando chegava- arrumar rico trouxa, né? quando chegava perto do dia do pagamento, ele falava: pessoal, tá chegando o dia do pagamento, ó. Aí alguém do nada perguntava: e aí, como que tá? Opa, que bom que você perguntou, eu tenho aqui uma foto atualizada lá do Observatório da Polônia e tal, não sei o quê. Cara, a primeira coisa que eu fiz quando entrei no grupo foi procurar se tinha esse observatório e o nome do astrônomo. Não existe isso. Não existe. Não existe. Não existe. E aí eu ficava ali no grupo, eu não podia aparecer nem nada, e ficava ali só vendo os absurdos, cara. E quando eu via que alguém falava assim: pô, tô sem dinheiro, não sei o quê, eu chamava a pessoa pra conversar. Falava: olha só,
Sérgio, negócio- trabalho de formiguinha. Sérgio. Um Falei, por um. cara, esse negócio não existe. Um por um. Procura já procurou esse observatório no Google? Você já procurou o nome desse astrônomo no Google? Você já procurou o nome do cara no Google? Entendeu? O cara que tá ali falando que é doutor e tal. Coisas simples, né? Simples, cara. Que vocês já procuraram, já viram isso? Aí a pessoa, não vi. Isso não existe, tal, não sei o quê. E as pessoas começaram a sair do grupo. Algumas saíram. Outras falavam que eu que tava maluco, tal e tal. No final da história, foi assim, consegui salvar algumas almas? Consegui. Mas a galera me denunciou lá no grupo. Lógico, isso que eu ia falar. Em algum Entendeu? momento você foi E aí eu fui fora. expulso e tal. Foi expulso O do Rapina, lembra do Rapina? Lembro. O Rapina Grande fez um Rapinão. trabalho com essa galera aí também. E ele brigou com esse cara, tal, não sei o quê. No final das contas, conseguiu destruir o grupo do cara. O grupo do cara foi destruído. Mas nisso, cara, o grupo do cara foi destruído? Não, minto. Uma última vez que o cara apareceu, pegou a grana de todo mundo e apagou o grupo do nada. E apagou o grupo. Isso desapareceu no mundo com a grana da galera, cara. Entendeu? Então, esse é o perigo. O cara, ele não era doutor em nada, ele não fazia nada, cara. É um cara que você nem sabia o que ele era. Mas ele criou, olha o perigo de uma conspiração, cara. Então- Ele criou isso, pessoas fragilizadas. Cara, tinha pessoa lá que falava assim, cara, aguarda, eu tô conseguindo vender meu carro hoje pra te dar o dinheiro. Que Olha isso, que cara. doideira, cara. Tá doido. Isso é doido, isso aconteceu, cara. Eu estava neste Mas grupo. sabe o que que eu fico entendeu? pensando? É, que, É tipo, pior do isso- que jogo isso do são- Tigrinho. Pior, cara. Mas sabe o pior. que vem na minha mente ouvindo essa história? É que, tipo, isso é um caso mais extremo. Imagine coisas mais sutis, que é mais difícil de você distinguir se é uma zoeira qualquer, se é uma... Não, cara, mas imagina Entende? quantos Que isso aqui é grupos mais desse. óbvio pra gente, mas Imagina tem coisas quantos mais grupos sutis. desses não tem por aí, cara. Entendeu? Exatamente. Porque era um grupo que não tinham pessoas ignorantes. Não, você não tá falando de pessoa analfabeta, É o não. Tigril, Cara. né, cara? A gente Você tá não é um falando de Tigril. pessoas com grana pra caramba, entendeu? Então é um negócio muito foda que aconteceu com esse cara aí. O Rapina brigou com esse cara pra caramba depois. Só que quando o cara percebeu que tava perdendo e tal, ele deu um último golpe, desligou o grupo e sumiu, Mas, cara. ou seja, isso entra na questão que a gente tava falando sobre pensamento crítico, cara. Isso daí, no Brasil... Na verdade, não é só no Brasil, mas eu só posso falar da realidade do Brasil. No Brasil, cara, a galera ter dinheiro não quer dizer que tem pensamento crítico, não, cara. Eu conheci... não quer, cara, é sério, mano. Às vezes você conhece... Não, mas eu a pessoa. já conhe- Mas eu já- é aquele lance da fragilidade, cara. A pessoa fala assim: não, mas olha o que ele tá falando. Ele tá mostrando a foto pra gente. Eu falei, pessoal, essa foto não existe. É aquele Né, famoso mas, e ditado. digo mais, e ainda tem esse negócio. Às vezes acontece da pessoa ser rica e ela se convence de porque ela é rica, ela é mais esperta que os outros. Aí é que ela é fácil de cair feito trouxa mesmo. Porque, olha, eu convivi muito pouco com ricos, mas eu convivi com alguns ricos. Mano, os caras acreditam em cada merda. Que puta que pariu, velho. Você fala, mano. É do aquele famoso céu, ditado, velho. Sérgio. Bilionário nos Estados Unidos monta empresa de foguete. Bilionário no Brasil atropela os outros na rua. Eu já ia falar que você ia dizer que não monta grupo de Monta sei- grupo de zap. grupo Monta de não, grupo de grupo zap. de homeopatia, sei lá, qualquer merda dessa. Calma, alguma calma, coisa. uma treta de cada vez. Não, mas sei lá, eu falei homeopatia como, sei lá, puxei da minha cabeça aqui um exemplo. Mas algo místico aí. Tilelê, sei lá, alguma Põe coisa na assim. lista de novo, Cris. Então, Nibiru, ufologia, tudo isso aí é a mesma coisa. Psicanálise, nós já falamos, homeopatia também. Anunnaki, pra quem não sabe, Anunnaki é os seres primeiros que vieram aqui na Terra e plantaram a gente, né? Somos a colheita. Agora eles Isso. estão fazendo a colheita. Então, o Anunnaki, esses caras aí, isso aí entra o quê? Mais como conspiração, pseudociência? São os deuses antigos. É, né? os deuses São- antigos. então é São- pseudociência. Isso. Eu diria que é uma ciência ruim, sabia? Porque aquilo ali depende de interpretações. Porque de fato existe toda aquela parte ali da galera fazendo arqueologia dos sumérios. E aí você tem ali as escrituras, né, as tábuas encontradas e tal, mas a interpretação das pinturas rupestres, dos encontrados arqueológicos, os caras constroem essas narrativas, entendeu? Mas eu Então eu diria que é uma chamo, ciência ruim. eu chamo de pseudociência. Por quê? Sério, por quê? Falta de evidência. Para você conseguir levar em conta que isso possa ser uma hipótese, você precisa ter um mínimo de evidência que seja melhor explicada do que as evidências terrenas. A partir do momento que você não tem nem evidência de que existe vida fora do planeta, e nem evidência de que ela chegue aqui, e nem uma evidência direta de que aquilo que você está enxergando na arqueologia possa ser explicado melhor por isso do que por explicações terrenas,
então passa a ser uma hipótese não válida do ponto de vista científico. Ou melhor, não é que não válida, Não, eu entendi mas o uma que você quer hipótese dizer, que não tem por que ser levantada do ponto de vista científico. Se você insiste em uma explicação que não tem motivo para ser uma explicação científica... Por definição, e você insiste em usá-la, você está sendo um pseudocientista. Tá, entendi. Então, seria uma pseudociência. E aí uma outra coisa que eu ia falar é o seguinte, nessas coisas aí, principalmente, vamos pegar aí ufologia e terra plana, que são dois casos que eu conheço bem. Essas coisas... Amassa mato, Sérgio. Elas viram... Já correram atrás de Sérgio com o pau na mão, né? Amassa mato. Essas coisas... É incrível, velho. Às Não, vezes você já eu fui no morreu, cara. planetário, os terraplanistas estavam com o pau na mão pra me pegar. esperando pra me pegar lá, ué. Cara, você imagina a cena. Desculpa, Sérgio, é que é A tão cena fora foi do terrível. real, cara. Tão fora do mas é real. loucura. Você chegar lá, os caras com o pau na mão. Ué. Esconde, Sérgio, esconde. Eu chamei a polícia pra me fiquei escoltar, imaginando- ué. Mas lógico. Eu fiquei imaginando o Sérgio correndo, tá ligado? E os caras atrás com um pedaço de Naquela madeira. época eu nem conseguia correr, que eu tava com Com a 50 quilos mais pesado. Musiquinha do Chaves. Com a musiquinha do Chaves. Pororom, porororom, pom, pororom. Dando em volta do planetário. Assim, pororom, pom, pom, pororom. Aquele dia lá foi foda, Você tá não doido, presta, Felipe Raim, você não presta. Eu já te falei isso Eu algumas falei vezes. isso. Aquele dia lá não deu, não. Mas, aí, Mas os caras. Não, o mas que eu ia os- falar é o seguinte: o pessoal lá de dentro, tanto da ufologia como da Terra plana, eles consideram aquela seita. E o que pega essa turma toda? Quando você tem o negador lá de dentro. O questionador. Então o Rapina veio aqui, contou a história, ele dentro da ufologia, ele foi o questionador. Expulsaram ele do grupo. O nosso amigo sistemático foi o questionador ali. Aí Expulsaram expulsaram ele da ele de Terra lá. plana. Então a galera, ela quer manter ali, se você questionou qualquer coisa, opa, aquele cara ele não serve mais, pessoal. Não dê ouvido porque ele fala. Expulsam ele da parada. É sempre assim. É assim que o pessoal age, né? Nesse lance aí. Terra Oca. Os seres intraterrenos. Terra Oca é demais, né? Terra Oca é a teoria da Hollow Earth. Se você vê aí o filme Godzilla, veja o Godzilla contra Viagem ao o King centro da Kong. Terra também, né? Godzilla contra King Kong. Tem uma cena que eles estão lá discutindo e atrás do cara tem um cartaz famosíssimo, The Hollow Earth Theory, que é a teoria... Talvez de todas as teorias, uma das mais antigas é a teoria da Terra Oca. É mesmo. Que o pessoal pensava que tinha dois, né? As entradas aqui no polo eram as entradas. Como que eles provavam isso? Imagem de satélite. Na época o satélite tinha uma imagem de alta definição, via o polo brilhando. O que eles falavam? Aqui, ó, é o sol interno que tá brilhando e tal. É da onde os caras tiraram o negócio do Ratanabá. Ratanabá e tudo aí entra nessa maluquice aí. Os caras criam umas paradas da surreal, Terra né? Oca. Tipo, a Ratanabá tem uma civilização de 450 milhões de anos! E só lembrando que foi há exato 450 milhões de anos que teve uma extinção em massa na Terra por falta de oxigênio. E tinha os caras lá vivos. E tinha uns caras lá, não sei o que eles respiravam. Lua Oca. E Lua Oca é a terra da lua, do Moonfall. Moonfall, é. Que a lua, na Que verdade, é uma alienígenas nave ficam dentro, alienígena e eles estão esperando um momento pra jogar. Tem um filme até, que é baseado... Moonfall. Porque como que chama o diretor, cara? Você já volta indo, cara. Como que chama Cara, o diretor eu- lá do filme? Caramba! Já volta indo. Não Roger- consegue falar. Como que chama o diretor, cara? Diretor, ele é o mesmo diretor de 2012. Deixa eu achar aqui. Eu ia ficar indignado. Do quê? Se você falasse da Lua Roca, eu não estivesse aqui. Aqui, ó. É o Emmerich, né? É engraçado que a Terra não é roca. A Lua só que é roca. Não, mas a Terra é também. Mas aí a Terra seria também. pô. É tudo roca. Deixa eu ver se é o mesmo cara aqui. É uma grande árvore de Natal. Aí ele, meu. Com as bolinhas. as bolinhas, As bolinhas. guirlanda oca, assim, girando. É um mobile. Assim, É um móvel, é isso tudo mesmo. louco. Mas não é que é um móvel, é porque a Lua tem gente dentro. A Lua tem gente. Tem gente dentro, cara. Lógico, é. São os intralunares. Aí, ó, vou dar uma dica pra vocês. São seres extraterrestres, cara. Vou dar uma dica pra Ai, você. tá doendo. Existe um diretor de cinema. Presta atenção, hein? Existe um diretor chamado Eu tô Roland chorando. Emmerich. É o mesmo cara que dirigiu 2012. É o mesmo cara que dirigiu Moonfall.
Ele é um diretor que ele adora teoria de conspiração, cara. 2012, vocês acham que é o quê? Conspiração do calendário Maia lá? Você sabe que eu não lembro mais desse filme? Não, 2012 é o lance que o mundo ia acabar em Ah, 2012, sim. que estava escrito no calendário Maia. No calendário tal. Maia. aquilo lá é teoria da conspiração. Então, porque esse cara que eu tô falando, o Roland Emmerich, que ele é o diretor desses filmes todos, ele adora a teoria de conspiração. E o melhor, ele adora emendar teorias de conspiração. Por exemplo, no 2012, ele emenda o 2012 com o Yellowstone. Que vai destruir o planeta. Que tem também uma tal. conspiraçãozinha do Tem, Yellowstone, lógico que tem conspiração. E no Moonfall também ele emenda várias teorias de conspiração, ele põe até IA no meio e tal, e os seres que vivem dentro da Lua. Então, todo filme que você vê do Roland Emmerich é um filme baseado em teoria de conspiração. Ele adora isso e é sensacional. Os caras vivem dentro da Lua. Vive dentro da Lua, cara. E quem são essas pessoas que vivem dentro São da Lua? alienígenas. E como eles são? Não, ninguém sabe, ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Nunca viu. Ninguém nunca viu, mas eles estão lá. Eles estão lá e eles estão esperando o momento certo que eles vão jogar a Lua em cima da Terra. É isso. E aí o que vai acontecer? Vai amassar todo mundo. Vai matar todo mundo e tal. É o grande acobertamento aí. Isso aí. A Lua vai cobrir... Vai bater, na hora que a Lua bater na Terra do tamanho que é, vai acabar com boa parte da vida aqui, né? E o motivo é porque os ET encheram o saco. Os ET, pra eles dominarem o nosso planeta. Eles querem dominar o nosso planeta. Eles querem dominar o nosso planeta destruído. Não vai destruir o planeta inteiro, mas eles ainda vão conseguir ter energia. Porque o lance todo dos ETs é energia. É energia. Pelo universo. Energia. Mas como que você vai fazer energia se... Assim, porque você tem uma mineração muito promissora na Lua. Do trítio e tudo aquelas coisas lá, né? Do hélio 3 do hélio, o hidrogênio 3 e tal. Eles querem eles não ligam. Não, porque eu ia falar, se a Lua é oca, então tem muito pouco. Tem hidrogênio, não tem pouca coisa, só tem a casquinha, isso. Né? Então você fazer mineração lá é uma coisa difícil, né? De uma vez que você não tem quase nada. É isso. E se a Terra for oca, então... Ah, tá. Mas aí o cara da Terra oca, ele é diferente do cara da Lua oca. É que tem as duas. Falta aí, ó, alguém criar uma teoria. Briga entre eles. Tem uma briga. Tem uma briga entre eles. Não, Agora, a Terra é oca. Não, a Lua é oca. Tá faltando alguém criar uma que junte as duas. Aí sim. Não teve aquele lance de que o cara lá da Terra convexa... Ele teve que criar a Terra convexa porque ele teve uma briga com o pessoal da Terra oca e aí ele criou a Terra convexa. Foi uma coisa assim, não foi? Ele teve uma briga com o pessoal da... Ele queria que a Terra fosse plana, mas como ele acredita em alienígena, ele tem que tirar o domo, porque senão como vai ter... Era isso. E aí virou Terra convexa, cara, não tem domo. Entendi. Entendeu? Aí ela é plana convexa na Terra e plana nos oceanos. Aí ele tirou o domo e aí ele consegue defender os ETs e defender uma Terra que não seja redonda. Que lugar merda que os ET moram, né? Por isso que eles querem vir pra cá, né? E detalhe, convexo é o cacete, porque do modo que eles montaram ali, na verdade, É côncava. Côncava, exatamente, ó, até a côncava. Isso que eu ia falar, uma cumbuca, né? Mas é convexo Uma eles viram cumbuca. de ponta cabeça. Eles É que você não inverteram entendeu, porque o a convexo definição. é do outro lado. O Vocês outro também lado não é que é entendendo o... nada. é verdade. Ele tá analisando pelo outro lado, entendeu? Você não sabe nada, Eles erram Felipe. até Sabe nisso. nada. Você não sabe nada, Felipe. Vamos lá. Eu não sei Homem nada não ter mesmo, ido à não. Lua. Isso é conspiração. É conspiração. É conspiração. Isso aí Vocês sabem, tem uma coisa que é muito interessante, cara, que é muito foda de refletir. O homem na Lua, a galera sempre cria porra com isso, mas tipo, o homem na Lua é a parte da história da humanidade que mais tem documentação. O que eu quero dizer com isso? Tipo, tu pega lá um bagulho de arqueologia, lá de trás de Suméria. Ah, não, achei uma pedrinha aqui. E os caras interpretam toda uma sociedade em cima e todo mundo fala, nossa, eu acredito. Aí o Homem na Lua, que tem vasta documentação, tem tipo tudo, todos os detalhes de tudo. E as pessoas estão vivas. E as pessoas, tem muita gente viva ainda. Não acredito não. Como é que pode uma porra dessa, velho? Como é que pode? É aquilo lá, eu quero acreditar, I want to believe. Tá o Buzz aí o dando- cherry picking. Tá o Buzz aí dando soco nos caras que enchem o saco dele até Eu hoje. com Buzz 80 anos, Mano, dando soco. o Buzz Aldrin, tem vídeo disso na internet. Cara, o Buzz Aldrin é presbiteriano. Cara, o Buzz... Ele é evangélico presbiteriano. Tem noção? Aí vem um maluco e fala que ele é mentiroso, ele foi dar um socão na cara do Tá maluco, certo. velho. E fez pouco. Cara, o Buzz Aldrin, cara, ele tava até pouco tempo atrás, que agora ele tá muito velho, né? Mas ele tava até pouco tempo atrás, ele ia até o centro da Antártica. Em excursão. Ele fez várias coisas E dessas. ele fazia escalava ele fazia uma montanha, excursão fazia coisas. que ele levava as pessoas. Vocês querem conhecer o Polo Geográfico Sul? Eu levo vocês. Ele levava Ele era o o guia pessoal até a estação Amundsen, lá, né? Amundsen, né? A estação lá Amundsen Scott. lá no centro da Antártica. E ele levava o pessoal pra lá, turista, enfim, pessoas Mas interessadas.
E eu falava, caralho, mano, o cara velhão, assim, levando. Acho que agora ele não faz mais, porque acho que também, né, puxou Ele tá demais, muito né? velhinho, e ele é um dos poucos astronautas que Isso- estão vivos ainda, né? Então, Isso é uma parada que eu fico sempre maluco de caralho. Tipo, a galera sempre leva pro lado da religião. E aí eu sempre penso, cara, o Buzz Aldrin é um cara religioso, Ah, mano. mas aí vão dizer que ele tá errado. Vão dizer que ele está enganado, que nem falam pro Reinaldo. O pessoal fala, você não é cristão. Tipo, ele tem a Você não igreja é dele, cristão. que ele vai todo domingo É, e tal. E o os maluco- caras falam que não. O cara é, sabe, tradicionalista, sabe, militar e tal. E Os e caras falam que não. Os caras chegam e falam assim, não, mas isso daí Porra, sabe o que é? velho. Ele finge. Ele finge, porque aí fica mais crível. Não, mas veja bem, é porque ele defende uma vertente religiosa. Ou então ele é um falso Ele é cristão. caralho, um falso mano. cristão. Falso presbiteriano. É isso que os caras falam. Os caras não estão preocupados com isso, cara. Porque você acha que eles vão desfazer a ideia da conspiração deles por causa de um detalhe? Não. Eles pegam aquele detalhe e vão tentar socar de qualquer jeito na realidade que eles querem acreditar. Tipo, o Buzz Aldrin ser religioso vai contra a teoria da conspiração deles? Então eles vão falar o quê? Ele é Você enrustido, lembra ele da não é religioso. Apolo 9, não foi? Que começou a ler a Bíblia lá no espaço? isso, eles leram a Bíblia na hora que eles estavam dando a volta lá. Então, Ó, vou ler umas perguntas aqui. Mas importante isso falar isso, porque a discussão que geram no Brasil aqui, ela é levemente desvirtuada pela coisa Por lado- se você acredita como foi na Lua, então você é ateu. É não ateu, é. acredita. Eles é pro lado Eles sempre religioso. botam pra essa coisa, entendeu? mas Pra aí poder sabe, que eles, afastar a galera. mas sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer que é assim, não, mas eles leram a Bíblia lá para enganar os outros. É. Pra fingir que eles estavam acreditando. Mas isso é que é o plano dos Então, russos. mas aí Isso é eu- plano dos russos. Os soviéticos que não foda, né, deixaram. mano? É foda, não né? dá, entendeu? Os caras vão inventar foda. qualquer coisa. Cosmologia, que é uma das áreas mais intrigantes da astronomia, tá? Cosmologia, que é a área aí que estuda o quê? Cosmologia estuda a origem, a evolução e o destino do universo. É assim que a gente chama, tá? Então a cosmologia serve para isso, beleza? Cosmologia tem todo um estudo que é feito sobre cosmologia antiga, que é muito legal. Então, por exemplo, a Terra plana, vou falar aqui, ó, 10 segundos de Terra plana. A Terra plana faz parte de uma cosmologia, tá? Que cosmologia? Lá antigamente, há mais de 3 mil anos atrás, quando a gente não tinha noção nem de movimentos, de nada, o pessoal achava que a Terra era plana, aquilo lá era cosmologia para eles, tá? Então a cosmologia ela é uma ciência que ela está em constante evolução, tá? Ela está em constante evolução, beleza? Isso é uma coisa muito importante da gente entender sobre a cosmologia. Muito bem. Uma das coisas muito legais quando a gente começa a estudar cosmologia é entender um negócio chamado paradoxo de Olbers. O que é o paradoxo de Olbers? Desculpa. O que é o paradoxo de Olbers? O paradoxo de Olbers diz o seguinte, o Filipão comentou aqui aquele dia. Paradoxo de Olbers é assim, se cada estrela que está no céu é um sol, vamos supor que seja um sol, e se um sol só, quando brilha no nosso céu, ele clareia o dia, porque milhares de estrelas brilhando no céu, elas não deixam a noite como um dia. Ou seja, o paradoxo de Olbers é, por que a noite é escura, sendo que tem tanta estrela iluminando o céu? Esse é o paradoxo de Olbers. E a gente pode dizer que isso aí é o começo do estudo da cosmologia. É entender isso. Isso é meio que entender o básico das coisas, tá? E aí a gente começa a ter uma noção do que acontece. Existem algumas respostas, né, para o paradoxo de Olbers. Então vamos tentar responder o paradoxo de Olbers? Vamos. Então por quê, né? Porque as estrelas que estão muito longe, por exemplo, podem estar escondidas atrás de algum material ali, né? Algum material opaco, tá? Isso aí não funcionaria muito bem. O universo, preste atenção, o universo poderia ter um tamanho finito. Ou as estrelas ocuparem somente um volume finito. Isso explicaria o fato do céu ser escuro. E aí vem duas outras respostas que são interessantes. O universo teria uma idade finita. Não um tamanho, mas uma idade
finita. Ou seja, as estrelas, elas só existem por um determinado intervalo de tempo. Faz sentido? Faz, porque é o seguinte, eu posso estar vendo uma estrela que aquela estrela já morreu, entendeu? A luz dela está vindo, mas a estrela não existe mais. Então ela não está iluminando, entendeu? A luz dela é que está a caminho daqui. Então isso é uma coisa sensacional. Outra coisa também, né? As estrelas distantes, tá? Elas têm um baixo brilho superficial. E aí existe uma regra na astronomia de que é como o brilho, tá? Como o brilho da estrela ele se propaga. Existe uma regra que faz isso, e essa regra tem a distância, dividindo na equação, está a distância ao quadrado. Então quer dizer que a cada vez que você dobra, né, aumenta a distância ali, o brilho cai muito. Por isso que as estrelas estão mais distantes, o brilho que chega aqui é muito pouquinho. Então isso aí que responde o paradoxo de Olbers. Mas também tem um lance que a gente ainda não sabia, ou pelo menos a galera naquela época não sabia, tá? Muito bem. Todo o estudo, né? Todo o estudo da cosmologia, ele começa, na realidade, a ganhar, a ficar parrudo mesmo, em 1923, tá? Então, em 1923, a gente conhece pela primeira vez um negócio chamado da Lei de Hubble. A Lei de Hubble mostra, né, as galáxias, elas têm um desvio para o vermelho, olha só que legal, à medida que aumenta a sua distância. Então, isso aí é uma regra básica dentro da astronomia hoje. Em 1923, um astrônomo muito famoso chamado Arthur Eddington, ele compilou uma lista de 41 galáxias, a maior parte delas medidas por quem? Pelo Vesto Slipher. Quem que foi o Vesto Slipher? Foi um dos primeiros caras a conceber esse lance de galáxia, tá? Então, 36 das 41 tinham redshifts, ou seja, se afastava para o vermelho. E 5 delas tinham blue shifts, ou seja, se aproximar, né? Afastava para o azul, tá bom? Se afastava para o azul. Então, só que olha só que interessante, tá? Isso aí foi medidas espectrais feitas daqueles objetos. Eles não sabiam que era galáxia ainda, tá? Então, aconteceu o quê? Aconteceu que em 1923, o Edwin Hubble, ele aponta o grande telescópio do Monte Wilson, um telescópio de 100 polegadas, o maior telescópio da Terra naquele momento. Ele aponta aquele telescópio para uma nebulosa espiral. E isso é uma coisa muito importante da história da cosmologia. Então eu estou contando a história da cosmologia para vocês primeiro, tá? Ele aponta para uma nebulosa espiral. Quando ele aponta para lá, graças à potência do telescópio do Monte Wilson, ele consegue ali identificar uma estrelinha variável, uma variável cefeida que a gente chama. E com essa variável cefeida, ele pega as leis que a Henrietta Leavitt tinha determinado lá em Harvard, porque ela era uma das calculadoras de Harvard, e ela então, com o que a Leavitt tinha feito, o Hubble mede a distância até essa estrela variável e chega a uma distância absurda para uma galáxia, tá? A distância seria de 285 mil parsecs. Então, aquele objeto não poderia estar dentro da nossa galáxia pelo conhecimento que você tinha. E daí é que surge, então, o quê? O termo galáxia ou ilha do universo. Então, é assim que começa toda essa história. Para você ter uma ideia de como começou mesmo, né, tudo isso, alguns nomes bem importantes nesse início da cosmologia. Primeiro que foi a galera que descobriu o espectro eletromagnético, tá? Então, o espectro solar foi descoberto por Isaac Newton em 1666. Depois, as linhas escuras do espectro solar foram descobertas por William Wollaston em 1802. Olha quanto tempo depois, tá? Depois veio um cara muito importante em tudo isso, que é o nosso querido Joseph von Fraunhofer. Por isso que as linhas do espectro a gente chama de linhas de Fraunhofer,
tá? Ele mapeou detalhadamente as linhas escuras do espectro, desenvolveu um equipamento para medir isso, que é o espectrômetro, o espectrógrafo que a gente usa até hoje, e catalogou dessa maneira centenas de linhas espectrais. Então, o Fraunhofer, esse cara aí, é muito importante tudo isso, tá bom? Depois veio o nosso queridíssimo Gustav Kirchhoff e o Robert Bunsen. O que esses caras fizeram? Robert Bunsen. Eles estabeleceram o princípio da análise espectral. Demonstraram que cada elemento químico possui uma assinatura única ali. E assim mediu o Sol, mediu outras estrelas e tudo mais. Então, isso aí é o início de toda essa história, tá? Eu já falei na semana passada sobre... Quando a gente falou sobre galáxia, não existia esse conceito de galáxia até 1923, quando Edwin Hubble faz aquela descoberta que eu falei. Tudo que se olhava no céu era conhecido como nebulosas. Algumas muito especiais eram as nebulosas espirais. Um cara muito famoso, muito importante na astronomia também, conhecido como Charles Messier, ele resolve fazer o seguinte, ele resolve olhar para o céu e ajudar os caçadores de cometa. A astronomia, durante muito tempo, ela foi só isso, caçar cometa, observar esses fenômenos. Ele fala o seguinte, eu vou observar o céu todo e eu vou catalogar objetos que podem ser confundidos com cometa e vou criar um catálogo. Com esse catálogo, o cara que for descobrir o cometa, ele aponta para um objeto. Se aquele objeto estiver no meu catálogo, ele sabe que aquele objeto não é cometa. E assim nasceu o famoso catálogo Messier, que tem ali 105 objetos, tá? E nesses objetos você tem, hoje, né, a gente sabe, desde nebulosa planetária até nebulosa causada por explosão de supernova, até outros tipos de nebulosa, de galáxias também, né, M87, M104, M101, é tudo galáxia que está no catálogo do Charles Messier, beleza? E aí, em 1755, um cara chamado Thomas Wright e um cidadão, um filósofo muito importante chamado Immanuel Kant, eles decidem criar um termo chamado Ilhas do Universo. Então, eles olham para aquelas nebulosas, para aquele catálogo do Charles Messier, e eles falam o seguinte, caramba, alguma dessas coisas aqui pode ser que não seja isso que ele está falando. Pode ser que seja um algo a mais, tá bom? E aí tem o nosso querido William Herschel, que era filho, né, do John Herschel, e ele consegue catalogar, lembra que o Charles Messier fez 105 objetos. O Herschel, William Herschel, ele fez milhares de objetos, porque ele também usava um telescópio muito grande. E aí, o pessoal olhava para aquilo e ficava assim, caramba, isso aqui tem que ser uma outra coisa, cara. Não é possível que a gente está vendo um objeto que é apenas uma nebulosa. No início da década de 20, é criado, então, o que a gente chama hoje de o Grande Debate. O Grande Debate foi a conversa entre o Harlow Shapley e o Herbert Kurtz sobre a natureza das nebulosas espirais. Isso que é o grande debate na astronomia. Qual é a natureza das nebulosas espirais? Ou seja, eles estavam ali, ó, no limite para descobrir. Até que em 1923, usando o telescópio de 100 polegadas do Monte Wilson, o Edwin Hubble faz a descoberta de que Andrômeda, que era uma nebulosa espiral até então, ela é, na verdade, uma galáxia, e isso muda completamente a cosmologia para sempre. A nossa visão do universo, ela foi mudando ao longo do tempo. Desde os antigos, a Terra plana, a Terra no centro do universo, a Terra sai do centro do universo, as leis de Newton, as leis de Kepler, tudo isso são marcos na história da astronomia que foram mudando a nossa visão do universo. Mas a nossa visão do universo, ela muda drasticamente mesmo, drasticamente, com o nosso querido Edwin Hubble, quando ele descobre o que é galáxia. E aí, a história do Edwin Hubble, ela se mistura com uma outra história muito famosa dentro da astronomia, que é a história de um cara que vocês conhecem muito bem, chamado Albert Einstein. O Einstein, ele fez ali toda a teoria da relatividade. Quando o Einstein ele faz a teoria da relatividade, ele considera, prestem atenção agora, ele considera o universo estático. Sim, para o Einstein o universo era estático. Por que o universo era estático para o Einstein?
porque é antes de 1923. A gente não sabia nem o que se existia galáxia, nem o que eram galáxias, nada disso, não se existia esse conceito. Como que ele pode, então, fazer um universo em expansão se o universo, para ele, não existia galáxia? Beleza? Então, é criado o modelo do universo estático. Tranquilo, pessoal? O universo estático. O universo fica ali, paradinho, não tem problema nenhum, não faz nada, tá? Porque a gente não tinha esse conceito de galáxia antes. Então isso é muito importante. Só que quando o Einstein fez a teoria da relatividade dele, quando o Einstein faz a teoria da relatividade, ele descobre um termo que estava relacionado com a expansão do universo. E aquilo ali buga a cabeça dele. Fala, caramba, como que o universo pode estar expandindo se o nosso universo é só nossa galáxia? O resto é tudo nebulosa. Não tem outra coisa que é parecida com a nossa galáxia por aí. Como que esse universo está expandindo? Então ele resolve tirar aquele termo da equação, é a famosa constante cosmológica, que depois ela vai voltar porque realmente prova, né, que o universo está em expansão e tudo mais. Mas ele tira da equação a princípio. Ele tira da equação a princípio porque ele achou que estava errado. Aí é conhecido, né, como o grande erro do Einstein. O grande erro do Einstein foi esse aí, de ter tirado a constante cosmológica das equações. Beleza? Então isso é algo assim muito importante. Mas naquela época ali, tinha muita gente que estava trabalhando com isso. Muita gente trabalhando com isso. Muita gente pegou as equações do Einstein para resolver. Tá? Muita gente pegou as equações do Einstein para resolver. E um dos caras que fez isso, um pouco antes de galáxia ser descoberta, foi um físico russo, ou soviético no caso, né? Muito famoso, conhecido como Alexander Friedmann. O Alexander Friedmann foi talvez o primeiro cara a resolver as equações, tá, do Einstein, e ele descobriu soluções para as equações do Einstein que descreviam um universo em expansão. Isso é sensacional, cara. Porque o Einstein, presta atenção, galera, o Einstein tirou aquele termo que cuidava da expansão do universo. O Friedmann resolve as equações do Einstein. Cara, Einstein, fica na sua aí, eu vou resolver as equações. E ele resolvendo as equações, ele chegou a soluções de que o universo estava em expansão. Ó que loucura. E de forma independente, um outro cara muito famoso nessa história toda, chamado Georges Lemaitre, chegou a conclusões semelhantes, só que lá em 1927. Então a gente estava vivendo ali um período que era... teve ali a relatividade, em 1915 o Einstein publica a relatividade. Em 1922, o Alexander Friedmann resolve as equações e descobre a expansão. Em 1923, a gente descobre que tem galáxias no universo. Mas até então não tinha nada de expansão, tá? Depois, em 1927, o Georges Lemaitre resolve as equações de forma independente e chega no mesmo resultado. E o lance da expansão mesmo, a gente só vai descobrir isso em 1929. Só em 1929, quando quem? Ele de novo. Edwin Hubble faz então a medida das galáxias usando todo o conhecimento que existia lá de espectro. Lembra que eu já falei para vocês? O espectro tinha sido inventado. Ele pega as galáxias, tá? Ele pega as galáxias, coloca as galáxias ali e ele vai medindo a distância. Então, olha para uma galáxia, pega a distância. Vai lá e olha para o espectro, o quanto que ela desviou para o vermelho e marca ali no gráfico. Pega a outra galáxia, pega a outra galáxia, pega a outra galáxia. E quando ele faz isso, ele descobre algo realmente impressionante. Ele descobre o quê? Que existe uma relação perfeita entre a distância da galáxia e o seu desvio para o vermelho. Ou seja, quer dizer que o universo realmente está em expansão, mostrando o que o Alexander Friedmann e o Georges Lemaitre tinham mostrado resolvendo as equações do Einstein. E que o Einstein tinha mostrado também. Mas o Einstein tinha tirado o termo, a constante cosmológica dele, da equação. Então, assim,
É um negócio, cara. Essa história é sensacional. Eu vou te mandando uma figurinha aí, você vai abrindo aí, ó, Cris. Então tá aí uma primeira figurinha muito legal pra gente ver, que é a figura aí da descoberta, tá? Do artigo original do Edwin Hubble de 1929. E aí você vai ver como que é real o que o cara fez, tá? Você vai ver como que é real. Muita gente fala, o cara viajou, tal, não sei o quê, né? Mas não. O grande Vida Vela! Você tá no meio do furacão, Vida Vela? Sai daí, cara, por favor, não fica aí não. Não fica aí não. Colocou aí? Então, isso, joga aí na tela. Então, olha aí, pessoal. Então você tá vendo aí, ó, na esquerda tá escrito ali, ó, Hubble 1929. Cada pontinho daquele é uma galáxia. Aqui embaixo você tem distância em parsec, tá? E no eixo vertical você tem velocidade. Como que é medida a velocidade? Através da diferença do espectro, através do negócio chamado efeito Doppler. Pelo efeito Doppler você consegue medir a velocidade. Ele plota lá. Agora, prestem atenção que sensacional isso. Em 2001, esse cara aqui, Friedman, que não é o Alexander Friedman, é outro cara, em 2001, ele faz a mesma medida do Hubble. Olha aqui. Só que com muito mais galáxia. Ali você tinha 36 galáxias, aqui você tem muito mais. Olha que legal. E ele chega à mesma reta, ó, a retinha lá, a retinha do Hubble, olha a retinha do Friedman aqui em 2001. Tá vendo? A mesma reta. Olha aí, a mesma reta. Tá? Mostrando, então, que o que foi feito... Isso aqui é incrível, pessoal. Porque o Hubble fez isso em 1929, tá? 1929, o Edwin Hubble, lá em Monte Wilson, fez isso aí. E agora o Friedman em 2001. E depois, daqui a pouco, nós vamos mostrar a continuação dessa história. Grande César Lenze, tá aí. Grande professor. Sérgio manja de tudo. Manja na casa. Você tinha que estar aqui, né? Você tem que estar aqui em São Paulo, cara, para vir aqui sempre. Adoro a história do desenvolvimento de nossa cosmovisão, é mesmo. O Einstein e o De Sitter, é verdade. Tinha o De Sitter também, que defendia a visão do universo estático, mesmo porque eles não conheciam nada, né, professor? Versus o Friedman e o Lamartre, um embate ciência épico, isso mesmo. E outra coisa, né? Um embate e tudo feito de forma independente, né? Porque enquanto o Friedman fazia o seu negócio lá, o Lamartre fazia aqui, e eles resolvendo as equações do Einstein, chegaram no mesmo resultado. Então isso aí é realmente um negócio impressionante, tá? Então, é isso que acontece. O Einstein, quando os caras mostraram isso aí pra ele, o Einstein rejeitou, tá? O Einstein rejeitou. Falou que vocês estão tudo maluco, cara. Esquece isso aí. Tudo rejeitou. Só que depois ele reconheceu o erro dele. E aí, por isso que é conhecido, tem até um livro, né, que chama, né, o maior erro do Einstein. Então, a constante cosmológica é conhecida como o maior erro do Albert Einstein. Depois isso aí vai voltar, porque lá em 1998 nós vamos descobrir algo sensacional no nosso universo, tá? Mas até aqui estamos acompanhando? Como que tá? Estão acompanhando o raciocínio?